Continuando o estudo de Apocalipse, e nós vamos falar desta vez sobre Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 21. E o título que eu dei está aí na lousa: As bodas e a ceia do Cordeiro. Nós nos utilizamos de dois livros, Apocalipse de Witness Lee e de Hernandes Dias Lopes, e mais algumas coisas. Se a gente fizer uma síntese do capítulo 19, até o capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ter que nos capítulos de 1 a 11, vai ser falado sobre a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus fez o juízo sobre o mundo. Dos capítulos 12 a 16, nós vemos outra perseguição, mas aí do grande dragão, a antiga serpente, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia sobre o Cordeiro e sua igreja. Nos capítulos 17 e 18, que foi a última mensagem, nós vemos a queda da grande Babilônia, né? A queda do sistema do mundo, representado pela falsa religião, a Babilônia religiosa, e pela Babilônia material, o sistema político e econômico que ir. Então não precisa ficar lutando contra o sistema, não se preocupe, vocês não vão conseguir fazer eles caírem, não. Quem vai destruir é o Senhor Jesus. Então agora, João, ele vai se alegrar, vai ficar alegre com uma visão que ele tem, que é a queda da grande Babilônia, a religiosa e depois a material, e com as bodas do Cordeiro e sua vinda gloriosa para destruir os seus inimigos. Vamos ler Apocalipse 19, versículos de 1 a 6. Cada um pega a sua Bíblia, por favor, vamos ler. Está lá, versículo 1, Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui, basicamente, nesses versículos, fala do triunfo de Jesus Cristo sobre os seus inimigos. É feito um julgamento justo, verdadeiro, primeiramente sobre a grande Babilônia, né, que corrompia a terra, matava os servos de Deus. Primeiramente vai ser destruído o aspecto religioso e depois o aspecto material. Em 18, 20, no capítulo anterior, é a ordem que é dada no céu para a destruição da Babilônia, quando ela cai. Diz lá, exultai sobre ela os céus e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então ela que matava os servos do Senhor, matava os santos, né? Os apóstolos, os profetas e os que criam no Senhor mesmo, ela foi julgada. Essa falsa igreja foi julgada. E ele vai se casar com a sua noiva, a verdadeira igreja. Então, no versículo 1 que nós lemos, nós vemos que o poder do mundo ele é transitório, não vai durar para sempre. Então, não precisa se preocupar, não assiste muita TV, não fica muito preocupado com as questões políticas, porque você não vai resolver sozinho isso, tá? Mas o Senhor Jesus vai resolver por nós. Então, o sistema religioso, político e econômico que domina o mundo vai ruir. Vai ser completamente destruído. E os céus vão se regozijar, vão estar em festa, né? Porque Deus vai estar julgando seus inimigos. Deus está no trono, Deus sempre esteve no trono. Tá certo? Só um minutinho aqui.
Bom, por que a grande meretriz, né, a falsa Babilônia, o religioso, no caso, por que foi condenado? Ela corrompeu a terra com a sua prostituição, levou as nações a curvarem-se diante de ídolos, a idolatria, desviou as pessoas do Deus verdadeiro, tá? Ensinou falsas doutrinas e ensinou a apostasia, que é o abandono da crença, tá certo? Além disso, perseguiu e matou os servos de Deus ao longo do tempo, né, ao longo das eras. Se opôs à verdade, matou os santos, os profetas, os apóstolos e muitos outros mártires. Por isso ela sofre a condenação eterna. O mal será vencido e os malfeitores vão ser atormentados eternamente. Então, nessa situação, Deus reina e a igreja e os anjos o adoram. Nós vimos ali nos versículos que lemos. É chegada a hora de colocar todos os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés. É chegado o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso, onde todos os inimigos, sem exceção, vão ser lançados para o lago de fogo. Isso vai haver uma questão de tempo aí que a gente vai explicar, tá? Entre um e outro. Deus vai conquistar todos os tronos da terra, o trono do diabo, né, de Satanás, o trono do anticristo, do falso profeta, o trono da Babilônia, dos poderosos do mundo. Os impérios e as superpotências econômicas vão ruir, vão cair. Tá certo? E todo joelho vai se dobrar ante o Senhor Jesus. Todo joelho. 19:6 diz assim: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler de 7 a 10. 7 a 10. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, enquanto a meretriz, a falsa igreja, ela é julgada, a verdadeira igreja, a esposa do Cordeiro, ela é honrada. Aqui fala das vestes da esposa do Cordeiro, que são o mais limpo, o mais puro, o mais fino dos linhos. São os atos de justiça dos santos. Então vamos guardar, que são 2 vestes. Nós precisamos ter 2 vestes. Guarde isso aí que no final vai ser importante. 2 vestes. A primeira, ela é recamada de ouro. Ouro na Bíblia significa a natureza de Deus. Quando você crê no Senhor, quando você recebe o Senhor, você tem a primeira veste, que é a sua justificação. É a justiça perante Deus. Você pode se apresentar perante Deus porque você tem a veste que o Senhor morreu para você, por você, pelos seus pecados, e você pode ter comunhão com Deus. Essa é a primeira veste, a veste recamada de ouro. E a segunda veste? A segunda veste, ela é bordada. Nós bordamos a segunda veste com nossos atos de justiça. Quanto mais bordada ela for, melhor. No julgamento que nós vamos ter perante o Senhor, no tribunal de Cristo, o Senhor vai olhar a nossa segunda veste, porque todos temos a primeira, mas a segunda, será que foi bordada com os nossos atos de justiça? É a nossa transformação pelo Espírito Santo. Se deixarmos-nos transformar pelo Espírito Santo, essa veste vai ser bordada. Se nós não deixarmos, não vai ser bordada. Então vamos guardar essas 2 vestes. A esposa, ela se atavia sim, ela se enfeita, né? Mas as vestes são lhe dadas. A santificação da igreja vem do Senhor, certo? A igreja desenvolve a sua salvação, mas é Deus quem opera o querer e o realizar.
Deus quer, Deus realiza, mas Ele permite apenas se nós deixarmos Ele agir em nós. Veja que interessante. Só se nós permitirmos. A noiva e os convidados para as bodas fazem parte da igreja. E a igreja feliz vai ter uma festa para a eternidade. Vai ser uma festa só. Tá? Mas a gente vai dizer alguma coisa um pouco diferente agora, porque alguns autores fazem uma diferenciação dos componentes das bodas e da ceia do Senhor. Vamos dizer assim, as bodas abrangem Cristo e a noiva. Tá? As bodas é o ato do casamento no nosso sistema, vamos dizer assim, de casamento. É quando o noivo e a noiva vêm e é feito o casamento. Então quem que está ali? O noivo e a noiva. Tá? Então as bodas seria o casamento em si. Curta duração. O que vem depois? Vem a recepção, vem a festa. Aí tem o quê? Tem os amigos, os convidados, o noivo, a noiva, tem todo mundo. E talvez aqui dure algumas horas, né? Mas quando chegar esse momento, vai durar muito tempo. É muito tempo, tá certo? Vamos dizer assim, por que ele fala isso, né? Sobre João Batista, Mateus 11:11, diz lá: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Ou seja, ele era o maior do Antigo Testamento. Mas se ele sobrevivesse para entrar no Novo Testamento, ele seria o menor. Qualquer um do Novo Testamento, qualquer um que creu no Senhor e seguiu o Senhor Jesus, porque ele não o fez, né, seria maior do que João Batista. Tá certo? Diz lá, João 3:29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então ele se colocava como amigo do noivo. Então o amigo, e talvez todos os que foram salvos antes da igreja, façam parte dos amigos e convidados, porque não fazem parte da igreja. A igreja surgiu com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, essa diferenciação, alguns fazem e outros não fazem, tá certo? Ele ainda acrescenta, né, vou só citar o que ele fala, que entre esses amigos e convidados estariam as crianças que morreram antes de atingir a idade da razão, os embriões abortados, os deficientes mentais, né, que não tiveram condições de, por si próprios, aceitar o Senhor. O que ele fala? O Senhor Jesus fala sobre as crianças. Mateus 18:3. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que ele fala isso? Ele fala isso por causa da pureza das crianças, da inocência das crianças, que o inimigo tanto quer vilipendiar, tanto quer arrematar para ele, quanto mais cedo, para ele melhor, para o inimigo, né? Mas as crianças puras, verdadeiras, inocentes, fazem parte, talvez, se morrerem, dessa parte de convidados e amigos, tá? E como eu falei, a noiva é formada pela igreja, o corpo de Cristo. Efésios 1:22-23. A igreja é o corpo de Cristo. No versículo 7, o noivo é descrito como cordeiro. Ele quer ser lembrado por isso, como aquele que deu a vida por sua igreja, por sua amada igreja, que se sacrificou pelo pecado da humanidade, tá? É isso que ele quer ser lembrado por isso, como cordeiro. Por isso que são as bodas do cordeiro. As bodas são a consumação desse relacionamento maravilhoso entre Cristo e a igreja. É um casamento perfeito. No original grego, a palavra correta é esposa, gene, e não noiva, nunfe. Então é uma esposa, né? A noiva, no momento ali, a gente fala que é a noiva porque não consumou o ato ainda, mas é esposa. Nos hebreus, há um costume matrimonial, talvez um pouco diferente do nosso. Ele se compõe de 4 fases. A primeira fase é o noivado. É mais profundo esse compromisso do que na nossa sociedade, tá? Quando ocorre o noivado, entre o noivo e a noiva, eles estão legalmente casados já.
Já estão casados. 2 Coríntios 11, 2 diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, o noivado já representa o casamento do noivo e da noiva, no costume hebreu. A segunda fase seria o intervalo. Neste ponto, o esposo vai pagar um dote para a família da noiva, tá? E a noiva vai se ataviar, se preparar para o noivo. A noiva precisa ser santa, pura e sem mácula. Talvez isso tenha se desviado um pouco ao longo do tempo, né? A procissão para a casa da noiva é a terceira fase. Então o noivo no seu melhor traje, juntamente com seus amigos, cantando, festejando, levando tochas em direção à casa da noiva. E de lá eles saem em procissão para a sua própria casa, para onde eles vão viver. E a quarta fase são as bodas propriamente ditas, incluindo uma festa aí que de 7 a 14 dias. Cristo já pagou o dote com a sua vida por nós, comprou a esposa com o seu sangue. Esse intervalo é um intervalo de preparação da noiva. Ao final, o Senhor vem acompanhado dos seus anjos para receber a sua noiva, a igreja, que nós estamos falando em Apocalipse 19. Aí começam então as festas, né? Começa a ceia, né? Para toda a eternidade. Então, muitas vezes se confunde bodas com ceia, né? A diferenciação também não é tão relevante. Apocalipse 19, de 11 a 21, vamos ler. Fala sobre a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, nós cantamos isso, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabamos de cantar. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, aqui começando então com o versículo 11, né? O céu se abre, mas não é para João subir, como aconteceu no capítulo 4, versículo 1, não. Agora é para o Senhor descer com seus exércitos, tá? Estamos na grande tribulação e Jesus vem para a última batalha, Armagedon. Satanás dá seus últimos comandos, o anticristo e o falso profeta estão seduzindo o mundo, perseguindo a igreja, mas Jesus aparece. Jesus aparece repentinamente em majestade e glória. Como é que ele é nessa descida? Ele é fiel e verdadeiro. Tudo perscruta. Seus olhos são como chama de fogo. Nada escapa
a sua justiça. Nada escapa a seus olhos. Ele vai julgar as palavras, as obras, os segredos de cada um de nós. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ele é o vencedor supremo. Na sua cabeça há muitos diademas, a coroa do vencedor e do conquistador. Ao entrar em Jerusalém, como é que ele entrou em Jerusalém? Montado em quê? Em jumentinho, né? Como servo. E agora, como é que ele está? Cavalga um cavalo branco. Tem na cabeça muitas coroas de vitórias. Símbolo da sua suprema vitória. É insondável. Ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra, não é mesmo? E através da sua palavra ele vai julgar o mundo. Jesus é o grande juiz da terra. É o Salvador, mas também é o juiz. É o amado da igreja e o vingador de seus inimigos. Então ninguém precisa se preocupar por vingança. O Senhor vai fazer a vingança de cada um, tá certo? Isaías 63, 2, 3 diz: porque está vermelho o traje e as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Lagar, né, onde se colocam as uvas para serem pisados para fazer o vinho, né? Isso. O lagar, eu o pisei sozinho. O Senhor Jesus pisou sozinho o lagar. Já foi falado, né, em outras mensagens, a extensão e a altura desse lagar, né? Absurdo. Eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Chegou a manchar o traje do Senhor. Tá? Manchado do quê? De sangue dos seus inimigos. Ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vai recolher os eleitos, os redimidos, na ceifa, lembra a ceifa do trigo? Vai para o celeiro. E pisar os ímpios, os que não reconhecem o Senhor, no lagar. Né? O joio, a parábola do joio vai ser queimado, mas aqui vão ser recolhidos no lagar e vão ser pisados. Vai julgar as nações. Vamos ler isso aqui, Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ele está falando isso para as ovelhas. Não são pessoas que creram no Senhor. São povos das nações. Mas o que essas ovelhas fizeram? Ajudaram os cristãos remanescentes, tá? Ou as pessoas que se converteram na grande tribulação. Ele fala lá: porque tive fome, destes de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu, me vestistes, enfermo me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós estamos falando quando vier o Filho do Homem na sua majestade, final dos tempos, grande tribulação, final da grande tribulação. E a mesma coisa perguntam os cabritos. Aí o que o Senhor fala? Em verdade vos digo que sempre que os deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes, os cabritos, para o castigo eterno, porém os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Tá? Então as ovelhas vão fazer parte dos povos das nações. E os judeus convertidos e que forem salvos vão ser aqueles que vão ensinar esses povos da nação a adorar a Deus. Aquela passagem que várias pessoas vão agarrar nas vestes de um judeu
pedindo para ensinar, para adorar a Deus. Tá certo? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. E todos os seus inimigos vão dobrar os joelhos. No versículo 14 ainda, os exércitos que acompanham o noivo, o Rei dos Reis, ele virá em glória ao som da trombeta de Deus. Todo olho verá Cristo descer do céu. Então, primeiro há uma aparição de Cristo das nuvens que não vai ser visível. Aí vai ter o tribunal de Cristo, ele vai julgar os mortos, primeiro os vivos, os que creram no Senhor. Vai julgar a sua igreja, vai julgar o seu reino, vamos dizer assim, né? Aí vai haver o casamento com a igreja, tá? Aí ele vai descer com seus redimidos, no cavalo branco, os redimidos também, aí vai ser visível para todo olho verá o Senhor retornando, para ele poder vingar todos os seus redimidos, todos os que foram mortos e vencer os seus inimigos, tá certo? Tem várias passagens aqui, mas não vou dizer. Então os anjos e os salvos vencedores na glória virão com ele, entre nuvens montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas que representam justiça e pureza. Então todos vão ver. A derrota dos inimigos. Então os remidos vão entrar no banquete das bodas do Cordeiro, a ceia nupcial do Cordeiro. Aqui ele já não faz uma diferenciação entre a ceia e as bodas. Já as aves vão se banquetear, ele chama as aves de todo lugar para se banquetear com os vencidos, com as carnes dos reis, dos poderosos, dos comandantes, dos cavalos e cavaleiros, porque o poder terreno chegou ao fim e a vitória de Cristo é completa. Então, o Armagedon, a batalha final, né? É a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo vai destruir sozinho o anticristo com o sopro da sua boca, a espada que sai da sua boca. Vai destruir com a sua palavra. Esperamos que estejamos lá acompanhando o Senhor, mas a gente não vai fazer muita coisa não, porque o Senhor vai fazer tudo sozinho. Tá certo? 2 Tessalonicenses 2,8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Tá? Esse é o anticristo sendo destruído pelo Senhor. Todas as nações da terra verão e lamentarão sobre ele. Capítulo 1, versículo 7. Os inimigos do Cordeiro se reunirão em Armagedon e sua derrota será total e final. Jesus vai vencer pela espada afiada que sai da sua boca. Ninguém dos inimigos do Senhor vai escapar. Ninguém. Tá certo? Será o grande dia da ira do Cordeiro e do juízo de Deus. Só que o anticristo e o falso profeta vão ter um lugarzinho especial. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Então eles não vão morrer ali. Eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. Vão inaugurar. Depois Satanás acompanhar também. Isso pelos séculos dos séculos. Satanás vai ser amarrado nessa situação, amarrado e colocado num abismo. Na próxima mensagem vai ser falado isso. Dentro de um abismo. Ao final do reino milenar, ao final dos 1000 anos, vai ser libertado por pouco tempo, para ajuntar, congregar os que ainda tiverem rebelião. O Senhor não suporta rebelião. Então, quem ainda tiver rebelião dentro de si, vai cair na conversa de Satanás, vai se juntar a ele e vão ser destruídos e lançados daí definitivamente no lago de fogo. Tá? Isso no final do reino milenar. Apocalipse 20, de 1 a 3, 7 a 10. Então, os poderes deste século, os poderes seculares, as falsas religiões, também vão ser lançadas no lago de fogo. Por um lado, os inimigos de Deus vão ser atormentados por toda a eternidade. Atormentados por toda a eternidade. Não é morrer, não. É atormentado por toda a eternidade. Por outro lado, a igreja vai desfrutar da intimidade de Cristo por toda a eternidade. Pouca diferença, né? Uns atormentados e outros desfrutando do Senhor, das bodas do Cordeiro para todo sempre. Vocês acham que isso vai demorar?
Eu acho que em breve Cristo voltará, sabe? Em breve. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não vai demorar muito não. Como é que está a tua vida hoje? Cristo é realmente o teu Senhor? Ele manda na sua vida? Você permite que o Senhor comande a sua vida? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Você está vestido adequadamente para o casamento? Vamos ler outra parábola? Está no finalzinho, mas vamos ler mais uma parábola. Mateus 22, de 1 a 14. 22, de 1 a 14. A parábola das bodas. 22, de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Deus celebrando as bodas de Jesus Cristo. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Não quiseram, não estou afim, não vou, né? Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, tudo está feito. Vinde para as bodas. Para que ele está convidando? Para as bodas do casamento. Ele convida não salvos para o casamento? Meio estranho, né? Ele convida os salvos para o casamento, para as bodas. Mas eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Tem mais coisa importante para fazer, senhor? Não. Vou para a minha vida secular aqui, que eu estou precisando ganhar dinheiro, eu estou precisando me virar aqui, estou com um problema em casa, estou com problema de saúde, ou não. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Às vezes até quem quer levar o Senhor, às vezes é maltratado. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. A gente não faz acepção de pessoa. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser qualquer um. Mal vestido, bem vestido. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Será que ele tinha a primeira veste? Ele estava lá, com certeza. A veste recamada de ouro ele tinha. Mas ele não tinha a veste bordada, com atos de justiça. A veste nupcial. Se você não tiver a sua veste bordada, a sua veste tratada com atos de justiça, com o trabalho do Espírito Santo, o Senhor vai te retirar de lá. E o que aconteceu? E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Não tem como se justificar, não tem como falar. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não sei o que é isso. E não quero saber também. Não quero participar disso. Espero que também vocês não queiram participar. Chegar na hora e ser retirado da festa, porque você não tem a sua segunda veste bordada. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tem outras passagens que falam disso aqui. Muitos são chamados. Será que são salvos? Mas poucos os escolhidos, os vencedores, os que vão receber um galardão, que existe vencedor em todas as igrejas que nós lemos e vimos e estudamos em Apocalipse 2 e 3. Existe em todas elas vencedores. Se existe vencedor que vai receber um galardão, existe aquele que não vai ser vencedor. Então que estejamos entre esses vencedores, entre esses que vão ter suas vestes bordadas adequadamente com o trabalho do Espírito Santo em nós, porque nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Você pode dizer Maranata?
Vem, Senhor Jesus? Está pronto para dizer isso? Maranata, vem, Senhor Jesus? Se o Senhor não vier, mas se você se for, não é a mesma coisa? Se você morrer, acabou. Vai para o julgamento. Não tem mais o que fazer. Né? Então, mesmo que o Senhor não venha para nós, que nós deixemos a vida antes do Senhor voltar, nós precisamos estar prontos, apercebidos, para que quando esse grande dia vier, não nos apanhe de surpresa. Amém? Amém.